So as we jump into these passages, Conforme a gente vai entrar nessas passagens, we're gonna spend most of our time in Luke 10. nós vamos passar a maior parte do nosso tempo em Lucas 10, But just a couple comments on that first passage that we read in Matthew. com alguns comentários sobre as passagens que a gente leu em Mateus. So we see that as Jesus is going around, he's proclaiming the gospel and he is healing the sick. Então a gente vê que Jesus está andando de cidade em cidade, proclamando o evangelho e curando os doentes. And so we see in the pattern of Jesus' ministry that he is proclaiming and he's demonstrating. Então nós vemos o padrão de Jesus que ele está proclamando e demonstrando. And that's a pattern that he wants us to follow. E esse é um padrão que ele quer que a gente siga. And how do we know that? Como que a gente sabe disso? Because we see in Matthew chapter 10, Porque a gente vê em Mateus 10, he sends out the 12 ele manda os 12. and he tells them to go and do those two things. E ele manda os 12 fazer essas duas coisas. And then in Luke 10, we see he sends out the 72 E em Lucas 10, ele manda os 72. and he tells them to do the same things. E ele manda eles fazerem as mesmas coisas. And in Matthew 10, he sends out the 12. Em Mateus 10, ele manda os 12. And the Gospel of Matthew is written primarily to a Jewish audience, E o Evangelho de Mateus foi escrito primariamente para judeus, whereas Luke is written more to a Gentile audience. enquanto Lucas foi escrito mais para gentios. And so Luke includes the sending out of the 72 Então Lucas inclui o envio dos 72, or the 70. ou 70. And it's representative of the nations. E é uma representatividade das nações. In Genesis chapter 10, Em Gênesis 10, we see this account of the 70 nations at the time. nós vemos uma contagem de 70 nações. And so Luke has given us a little clue into the gospel spreading to all nations. Então Lucas está nos dando uma pequena ideia do evangelho se espalhando por todas as nações. But in this passage in Matthew, we see that a couple of things. We see that Jesus is moved with compassion, Duas coisas em Mateus que a gente percebe. Jesus está movido de misericórdia. that he sees that the crowds are harassed and helpless like sheep without a shepherd. Ele vê que as nações são a multidão está oprimida como ovelhas sem pastor. And his response is to tell his disciples to pray to the Lord of the harvest, E a sua resposta é dizer aos seus discípulos: orem para o Senhor da colheita, to send out more laborers into the para harvest. que envie mais pastores para a sua colheita. And this is Jesus' plan, that as his church grows, that we become a part of his mission with him. E esse é o plano de Jesus, conforme a sua igreja cresça, que a gente participe desse plano de crescimento com ele. So this passage in Luke 10, it's one of my favorite passages. Essa passagem em Lucas 10 é uma das minhas passagens favoritas. There's so much that we can take away Tem tanto que a gente pode explorar on how to follow Jesus and how to be on mission with him. em como seguir Jesus e como estar em missão com ele. So first we see that he appointed these 72 others and he sent them into every town and place where he himself was about to go. Então a gente vê que ele aponta esses 70 e manda eles adiante aonde ele iria futuramente. So these 72 were other disciples. Então esses 72 eram outros discípulos. They had encountered Jesus. Eles tinham tido um encontro com Jesus. They had started following him. Eles começaram a segui-lo. And now they were being sent to introduce others to him. E agora eles estavam sendo enviados para introduzir outros a ele. So here's the thing, the good news of the gospel Então aqui que está a coisa. A boa notícia do evangelho is always for us é sempre para nós and through us. e por nós. We are recipients of God's grace Nós somos recipientes da graça de Deus and we're invited to be participants in the e story. nós somos convidados a sermos participantes dessa história. Jesus is the one who saves, Jesus é o que salva, but we get to introduce people to him, mas nós introduzimos pessoas the one who saves. para aquele que salva. And so the gospel is always for us and through us. Então o evangelho é sempre para nós e por nós. The story of Scripture, it begins with the covenant with Abraham that he's blessed to be a blessing. A história da Escritura sempre começa com Abraão sendo a aliança com Abraão para ele sendo abençoado para abençoar.
And so that continues on in the gospel. We're blessed to be a blessing. E isso continua no evangelho. Nós somos abençoados para abençoar. And so as we continue on, he says, the harvest is plentiful, but the laborers are few. Therefore, pray earnestly to the Lord of the harvest to send laborers into his harvest. Então ele continua: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peça ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. So when we encounter the gospel and we encounter Jesus, Então, quando a gente encontra Jesus e encontra o seu evangelho, and we realize that he's inviting us to participate with him, e nós percebemos que ele está nos convidando a participar com ele, we start with prayer. nós começamos com oração. And mission flows out of prayer. E missões fluem de oração. And so that this church, what it looks like to be a missional church is to pray for this city. Então essa igreja, para ser uma igreja missional, ela tem que ser uma igreja de oração, que ora pela sua cidade. Pray for Tampa. Ore por Tampa. Pray for your neighbors, Ore pelos seus vizinhos, for your coworkers. pelos seus ajudantes. Pray for this city that is like a sheep who has no shepherd. Ore para essa cidade como se fosse uma cidade sem pastor, como ovelha sem pastor. And pray for the Lord of the harvest to send laborers into the harvest in Tampa. E ore para o Senhor da colheita para que mande trabalhadores para a colheita de Tampa. One thing that really simple, really practical that you can do Uma coisa muito simples, muito prática que vocês podem fazer is set an alarm on your phone. é colocar um alarme no seu celular. 10:02 every day. 10 e 2 todos os dias. So Luke chapter 10 verse 2. Lucas 10, 2. So at 10:02 your alarm goes off Então a 10 e 2 o seu alarme and you dispara. just say, "Lord, send laborers into the harvest." E você sempre diz: Senhor, mande trabalhadores para a colheita. Something that you can do É algo que vocês podem fazer to practice this habit of praying. para praticar esse hábito de oração. And then he says, "Go your way. Behold, I am sending you." Então ele diz: Vão, eu estou os enviando. God is a sending God. Deus é um Deus que envia. God is a missionary God. Deus é um Deus missionário. God sent his son, Jesus, Deus mandou seu filho Jesus. and Jesus sends us, his followers. E Jesus manda a nós, seus seguidores. Maybe when you moved here from Brazil, Talvez quando você mudou para cá do Brasil, you didn't think to yourself, God is sending me to Tampa. você não pensou: Deus está me mandando para Tampa. Maybe you did, but maybe you didn't. Talvez você pensou, talvez não. But what we see in the scriptures is, in fact, God has sent you here to Tampa. Mas o que vemos na escritura é que Deus mandou você para Tampa. That he has a purpose for you being here. Que ele tem um propósito para você estar That's aqui. not an accident that you're here. Não é um acidente que você está aqui. And so you're here in the neighborhood that you're in, Você está aqui na vizinhança que você está, in the workplace that you're no in, lugar de trabalho que você está, for a reason. por um propósito, To be sent by God for his mission. por ser mandado por Deus para sua missão. Amen. So what are we sent to do? Então o que a gente tem que fazer? As Christians, we're called to be witnesses, ambassadors. Como cristãos, nós somos chamados a ser testemunhas, embaixadores. And as those witnesses, as those ambassadors, E como testemunhas e embaixadores, we follow the pattern we see in Jesus' ministry. nós seguimos o padrão que a gente vê no ministério de Jesus. That we are looking for ways to proclaim the gospel Estamos procurando jeitos de proclamar o evangelho and to demonstrate the gospel. e demonstrar o evangelho. So God's desire for his church is not that we would be a once a week group of people, Então o desejo de Deus para sua igreja não é que a gente se reunisse uma vez por semana, um tipo that- de povo que se reunisse uma vez por semana, but that we would be a community who are living out the gospel every day. mas que nós sejamos uma comunidade que viva o evangelho todos os dias. We gather on Sundays to worship Nós nos reunimos no domingo para adorar and to hear God's word preached, e para escutar a palavra de Deus sendo pregada, to fellowship and to be stirred up para comunhão e para sermos animados and to be filled up e para sermos cheios, so that the rest of the week para que o resto da semana we can be scattered into the city. nós podemos sermos mandados pela cidade. So here you are in Tampa Então aqui vocês estão em Tampa and you're being sent. e vocês estão sendo mandados. You're part of this church plant, Esperanza, Vocês fazem parte dessa plantação de Igreja Esperança and together you're building a community e juntos vocês estão construindo uma comunidade that is an outpost for the kingdom of God. que é um outpost para o reino de Deus aqui nessa cidade. A family on mission together. Uma família em missão juntos. A family that will show this city hope. Uma família que vai mostrar a essa cidade uma esperança.
So you are a family of missionaries. Vocês são a família de missionários. Amen. He says, "Go your way. Behold, I am sending you out as lambs in the midst of wolves." Ele diz: vão, eu estou os enviando como cordeiro entre lobos. It's not going to be easy. Não será fácil. Not everyone wants to hear about Jesus. Nem todos querem ouvir sobre Jesus. And we live in a culture that can be very hostile to the gospel. E nós vivemos numa cultura que é muito hostil ao evangelho. And remember, Jesus said, "Pick up your cross and follow me." Mas Jesus, lembre-se, Jesus disse: pegue a There's- sua cruz e me siga. There's an aspect of living on mission that we're willing to suffer for the gospel. Tem um aspecto de viver em missões que a gente tem que estar preparado para sofrer pelo evangelho. So as Jesus said, "I came not to be served, but to serve, Mas como Jesus disse, eu não vim para ser servido, mas para servir. and to give my life as a ransom." E para entregar a minha vida como preço. So that means we, for the sake of the mission, for the sake of His glory, we step into hard things. Então, por causa da sua glória, por causa da sua missão, a gente pisa em lugares difíceis. Sometimes the ways that we need to serve others, it costs us and it hurts us. Às vezes, o jeito de a gente servir outras pessoas vão nos machucar, vão nos doer. He says, "Carry no money bag, no knapsack, no sandals, and greet no one on the road." Ele diz: não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. He was calling his disciples into a level of trust and faith in Him, Ele estava chamando os seus discípulos a um nível de confiança em fé a ele. that God is our provision, Que Deus é a nossa provisão. and He wants us to stay focused on the mission E Ele quer que a gente esteja focado na missão. and not get distracted. E não nos distrairmos. And it's so easy to get distracted E é tão in fácil trying se to distrair survive. e tentar sobreviver. And so as you guys are a community on mission together, Então, enquanto vocês são a comunidade em missão juntos, you help each other to be reminded of God's provision. vocês têm que se lembrar mutuamente da provisão de Deus. You look out for one another and take care of one another Vocês cuidam um do outro and help each other to keep your eyes fixed on Jesus. e ajudem um ao outro a manter os seus olhos fitos em Jesus. And then he says, "Whatever house you enter, first say peace to this house. E ele diz: quando entrarem numa casa, digam primeiro paz a esta casa. And if a son of peace is there, your peace will rest upon him. E se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. But if not, it will return to you and remain in the same house." Se não, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa. Eating and drinking what they provide for the laborer deserves his wages. Do not go from house to house, and whenever you enter a town and they receive you, eat what is set before you. Ele continua: fiquem naquela casa e comam e bebam o que derem a vocês, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa casa e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. And so in this, as you are living on mission here in Tampa, Então aqui, enquanto vocês estão vivendo em missão aqui em Tampa, you're looking for people of peace, vocês estão procurando pessoas de paz, homens de people paz. who are open to relationship. Pessoas que estão abertas a relacionamentos. And so we know that in our world today, Então, a gente sabe que no nosso mundo de hoje, people are hungry for community, pessoas estão famintas por comunidade, for relationship. por relacionamentos. People are more isolated and lonelier than ever. Pessoas estão mais isoladas e mais carentes do que nunca. And you have an opportunity to show them relationship and hospitality. E vocês têm a oportunidade de mostrar para eles relacionamento e hospitalidade. And hospitality goes both ways. E hospitalidade vai nos dois caminhos. Sometimes it's us receiving people into our homes, Às vezes é a gente recebendo pessoas nas nossas casas, which the Brazilian culture is very good at. que a cultura brasileira é muito boa. Yeah. But it's also receiving, Mas também é receber going into someone else's home e ir na casa de outra pessoa and letting them be hospitable to you. e deixar que eles sejam hospitaleiros a vocês. And that's also a ministry of hospitality, E isso também é um ministério de hospitalidade. of being willing to receive from others. A ser capaz de também receber dos outros. And in that, you have an opportunity to share, E ali você tem a oportunidade de compartilhar and you have an opportunity to serve. e uma oportunidade de servir. Because see, what happens is when we get into people's lives, O que acontece é que quando a gente entra na vida de pessoas, we begin to see what their needs are, nós começamos a ver quais são as suas necessidades. their spiritual needs, Suas necessidades espirituais, their physical needs. físicas. And as we'll see, Jesus tells the disciples as they build relationship and learn about those needs, then they're to meet those needs.
Então a gente vai ver que conforme Jesus vai encontrando essas pessoas, vendo as suas necessidades, ele chega de encontro com essas necessidades. He says, heal the sick. Ele diz: curem os doentes. So we're to see people's physical needs, and what if we can meet that need, to be moved with compassion towards people's needs. Então ele está falando aqui que a gente vai ver as necessidades das pessoas e se a gente pode chegar de encontro com essas necessidades, a gente deve fazer isso. And he says the kingdom of God says, tell them the kingdom of God has come near to you. E digam-lhe: o reino de Deus está próximo de vocês. So we're to proclaim the good news of the gospel, Então nós vamos proclamar and we're to demonstrate it. a boa notícia do evangelho e demonstrá-la. And this is the gospel, E esse é o evangelho. that Jesus took on our sin and brokenness, Que Jesus pegou o nosso pecado e o nosso espírito quebrado and he came to redeem and restore us. e veio nos redimir e nos restaurar. We are his Nós somos dele because of what he did. por causa do que ele fez. Through his blood, we are sanctified Pelo seu sangue nós somos and santificados set apart, e separados. and we have peace with God. E nós temos paz com Deus. And those people that are far from God, E aquelas pessoas que estão distantes de Deus, we want them to experience that redemption that we've experienced, nós queremos que elas experimentem a redenção que nós experimentamos. that forgiveness of sins, O perdão de pecados. that restoration to a relationship with God A restauração ao relacionamento com Deus. and relationship with others. E o relacionamento com outros. Again, we are blessed to be a blessing. De novo, nós somos abençoados para abençoar. So we look for ways that we can go about our lives sharing and showing. Então a gente procura jeitos que a gente possa ir nas nossas vidas compartilhando e demonstrando. We get to share the good news of the gospel with our words, Nós compartilhamos a boa notícia do evangelho com as nossas palavras and we get to show the good news of the gospel with our works. e a gente mostra a boa notícia do evangelho com as nossas obras. And so imagine the possibilities in this room right here Então imagine todas as possibilidades só dentro desse ambiente aqui. as you are learning this city, Enquanto vocês estão nessa cidade, as you are getting to know your neighbors enquanto vocês vão conhecendo seus vizinhos or your coworkers, ou as pessoas que trabalham com vocês and you begin to practice hospitality, e você começa a praticar hospitalidade, to receive hospitality from them receber a hospitalidade deles and to give hospitality back. e dar a hospitalidade a eles. You begin as a community to learn what are the needs right here in the city, Você começa como comunidade a descobrir quais são as necessidades and how you as a community could meet those needs, e como vocês, como uma comunidade, possam atender essa necessidade. and invite people who are lost, who are lonely, who are isolated into the family of God. E convidar pessoas que estão perdidas, em pecados, necessidades, para a nossa comunidade. If you live this way, Se vocês viverem dessa forma, God is going to do amazing things. Deus vai fazer coisas maravilhosas. And it's going to be so cool in 1 year, 5 years, 10 years to see what God does through the story of Esperanza. E vai ser tão legal ver o que Deus vai fazer em 1, 5 ou 10 anos na história da esperança. Through this community Por meio dessa comunidade. coming together regularly to preach the gospel Se reunindo juntos para pregar o evangelho. and then going out together to preach the gospel. E depois sair para pregar o evangelho. Amen. Amém. All right, let me pray for you.